A vigília foi tão maravilhosa, nós oramos tanto na vigília, que agora parece que orar 20 ou 30 minutos ficou muito pouquinho. Não é verdade? Dá até vergonha de orar 5 minutos no culto, não dá vergonha? Dá vontade de emendar uns 30 minutos aqui de oração, porque aquela noite foi maravilhosa, né, gente? A gente orava. E daqui a pouco, quando parecia que todo mundo estava terminando, o fogo pegava de novo e as pessoas oravam. Foi uma coisa maravilhosa. Quem vai participar da próxima em nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em livro de Provérbios. Tudo bem, irmã? Tudo na paz? Hoje nós vamos falar um pouco de vivência cristã. E eu quero falar sobre o seguinte tema: amigo. Uma necessidade básica das relações humanas. Quem precisa de amigo? E colega está cheio, né? Mas quem precisa de amigo? Provérbios 17, capítulo 17 e versículo 17. Provérbios 17, 17, diz assim, a Escritura Sagrada: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Amém? Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Pai, cremos que a Tua palavra tem muito a falar conosco nesta noite. Somos tão pequenos, tão falhos, tão dependentes de Ti. Por isso te pedimos que o Teu Espírito banhe nossos corações com esta doutrina do céu, que nos fará viver melhor nesta terra. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, igreja. A Bíblia nos ensina que Deus nos criou como um ser sociável. Deus nos criou para sermos sociáveis. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, Deus disse assim: não é bom que o homem viva. Não é bom que o homem viva. Já pensou? Eu sei que tem animais na natureza que vivem solitários, né? Por exemplo, a águia não vive em bando, ela vive solitária, né? Os leões também não vivem em bando, vivem solitários. Só as leoas vivem em bando, os leões solitários. Mas o homem não foi feito assim. A primeira experiência social humana começa na família. O primeiro rosto que uma criança vê é o rosto não do médico, né, gente? Então, mas é claro que ali está tudo muito confuso, né? A criança nem enxerga direito, está ainda se adaptando com a luz, mas o primeiro rosto que é familiar para a criança é o rosto da mãe, do pai, se tiver irmão, né? O rosto do irmão. E a família, ela se torna a primeira experiência social de uma pessoa. Ela vai aprender a viver, conviver com outros, dar satisfação. Ela vai aprender com o erro dos outros, com os acertos também. Enfim, na família, a pessoa ela vai aprender o que é amizade, confiança, o que é amor. Tudo isso
acontece nesta primeira experiência social da pessoa, que é a sua família. Depois ela vai para um outro nível de experiência social, que é a sua escola. Acho que todos aqui se lembram do seu pré. Alguém aqui lembra do seu pré? Né? Você lembra do nome da sua professora do pré? Lembra? Eu lembro do pré 1, pré 2 e o pré 3. E depois do primeiro ano até o quinto ano. E do quinto ano até o terceiro colegial, eu lembro de muitos. Porque a escola, ela é a nossa segunda experiência social. É na escola que nós descobrimos que as coisas no mundo são bem diferentes do que na nossa casa. Principalmente nós que somos cristãos. Quando nossos filhos começam a ir para a escola, eles falam: nossa, pai, fulano fala tanto palavrão. Nossa, pai, ciclano fala tanta mentira, que recebeu até bilhete, olha tal. Porque para eles é um absurdo. Porque não é a realidade que vive dentro de casa, mas isso eles já começam a ver como que é o mundo. Que o mundo não é as mil maravilhas. No mundo a gente tem que se virar, no mundo nós temos que aprender a conviver e a lidar com as outras pessoas. E de repente ali, na escola é que nós encontramos o nosso espaço social, né? Respeitamos o espaço do outro, impomos o nosso espaço e aí vai. Depois, a terceira experiência social de uma pessoa é o mercado de trabalho. Quando a pessoa entra no mercado de trabalho, então ela aprenderá que a vida tem suas responsabilidades. Aí você tem um chefe para pegar no teu pé, você tem um encarregado para te cobrar. Pode ser que o teu chefe seja uma bênção, é quase um irmão para você. Ou pode ser que o teu chefe seja teu pior inimigo. O cara pega para te atazanar todos os dias. Mas essa é a experiência do mercado de trabalho. E você precisa do trabalho, você precisa do salário, você precisa do emprego. Então, muitas vezes, você, mesmo não gostando de comer carne de rã, você acaba engolindo alguns sapos. Porque é a experiência humana, o mercado de trabalho. E depois, nós somos lançados ao mundo. E a gente aprende que no mundo nós vivemos numa sociedade. Não é isso? Nós vivemos numa sociedade. No nosso caso, fazemos parte da sociedade brasileira. E dentro desta sociedade, nós temos que aprender a conviver com os outros, que são diferentes de nós, creem de maneira diferentes que nós cremos, se comportam, têm princípios, têm caráter diferente dos nossos, mas nós temos que aprender a conviver, né? Aprender a respeitar, a compreender, enfim. Agora, de toda essa experiência de sociedade, de toda essa experiência que você teve na escola, no trabalho, no mundo, algumas pessoas se destacarão aos teus olhos. Algumas pessoas se destacarão no teu dia a dia. Se destacarão pelo quê? Por uma dedicação especial a você. Não é a Casas Bahia, tá? Por uma... Gente, eu quero dizer que essas piadas não estão anotadas não, viu? É que surge a gente fala. Não pode faltar? Só que faltava, né, irmão? Anotar piada também, é demais, né? Então, algumas pessoas nessa sociedade se destacarão pela dedicação que darão a você, pela proximidade que terão com você, pela empatia. Você sabe o que é empatia? Sabe o que é empatia, sim ou não? Posso perguntar? Deixa eu ver. Se colocar no lugar do outro. Então, algumas pessoas, elas sempre estarão preocupadas com você, sempre estarão com os ouvidos para te ouvir. Então, quando você começa a perceber esses indivíduos, poucos indivíduos, que têm esta dedicação, esta proximidade, esta empatia, você chamará esta pessoa de amigo. É um amigo. É uma amiga. E se eu posso lhe dar
uma boa notícia nesta noite é que lá em João, capítulo 15, versículo 15, Jesus disse assim: já não vos chamo servos. Já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo quanto eu tenho feito, eu tenho contado para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Tinha até um hino antigo que dizia: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Amém. Vamos pôr essa também na nossa lista aqui, né, irmã? A irmã Fátima, que gosta de desenterrar lá do baú, aí, ó. Uma sugestão. Então, gente, quando Deus nos criou, Ele sabia dessa nossa necessidade. Ele sabia que precisaríamos de companhia, de convivência, de associações. Deus sabia que nós precisaríamos de companhias. Por isso, Deus faz nascer em nossas vidas aqueles que nós chamamos de amigos. Quais as características de um amigo? O verdadeiro amigo, ele não se apaga nem com a distância, nem com o tempo. Não é lindo isso? O verdadeiro amigo não se apaga nem com a distância, nem com o tempo. Como é bom nós pensarmos assim em alguns amigos. Eu acredito que você tem alguns também, que você não convive com eles, que você não está toda hora com eles. Às vezes passa até meses ou até anos, mas quando você encontra aquele amor, aquela consideração, é a mesma de sempre. Um exemplo que eu poderia dar aqui, eu tenho tantos amigos aqui que a gente convive, mas tem amigos que você não convive. É a pastora Rose, que de vez em quando vem pregar aqui, dá aula no Entre, né? Pastora Rose, nós a conhecemos em 1998, quando fazíamos o seminário. Eu estava no primeiro ano, ela estava no terceiro, na classe da minha prima Cristiane, né? E ela congregou conosco, ela saiu da igreja dela, veio congregar conosco, e ela congregou até o ano de 2002, e depois ela mudou de igreja. Irmãos, nós ficamos muitos anos, eu acredito que uns 10 ou 15 anos sem nos vermos. Mas aí, através das redes sociais, você se reaproxima das pessoas. E um dia nós convidamos ela para pregar no aniversário da igreja aqui. E ela aceitou o convite com muita alegria. E aí, quando eu pude rever a pastora Rose, que carinhosamente por nós é conhecida como Rose da EBD, que ela era diretora da escola bíblica, quando eu pude revê-la e abraçar, eu pude ver que o carinho é o mesmo, o amor é o mesmo, a amizade é a mesma. Levamos ela até na nossa casa para tomar um café, e conversamos, e lembramos de histórias, e matamos saudade. Gente, como é lindo você ver que os anos passam, o tempo passa, a distância às vezes é grande, mas o verdadeiro amigo permanece. Permanece. Agora, ser amigo não é viver grudado. Porque tem gente que cansa, né, meu? Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmã? Tem gente que cansa, gente. Nossa! Meu Deus! Sabe? É um chiclete assim que, sabe? Eu nunca me esqueço da história de um pastor que congregava conosco na época. Eu era mais jovem do que hoje. E esse pastor, ele era um dos pastores da nossa igreja. E ele contou que ele tinha um vizinho que começou a ir na casa dele para bater papo, conversar, tal, e ele sempre recebeu bem. Só que esse vizinho começou a ir todos os dias. E de repente esse vizinho já não ia mais só ficar ele ia para passar a tarde toda. E de repente esse vizinho começou a ir todo dia e ficava da tarde até a noite. E um dia esse vizinho estava até tarde da noite e a esposa dele queria tomar banho e não podia, porque para ir do banheiro para o quarto tinha que passar pela sala e o vizinho não ia embora.
E era irmão em Cristo. Aí ele disse que falou assim, puxa, e agora? Eu tenho que falar com esse irmão. Tá muito, o negócio já tá abusando demais. Eu fico contando essa história para ninguém cair na minha casa, né? Mas não é isso que eu estou falando, gente. Eu estou falando de gente que vive grudado. Presta atenção. Agora já falei, pronto. Aí ele chegou e falou, irmão, eu preciso te falar uma coisa. Pode falar, pastor, pode falar. Tiraram que o assunto acabava e não tinha jeito. Ele falou, abre a Bíblia comigo em Provérbios capítulo 25. Aí o irmão abriu. Se você quiser abrir, pode abrir também, viu? Só para você ter a impressão que o irmão teve na hora. Né? Ele falou, abre a Bíblia comigo lá em Provérbios capítulo... É mesmo, pastor? Cadê? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aonde, pastor? Aonde? Ó, Provérbios 25, 16 e 17. Provérbios 25, 16 e 17. Aí, pode ler, irmão. Ah, irmão. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Não ponhas muitos pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. E ele falou, irmão, desculpa, mas a gente vai ter que cortar um pouco, o negócio está muito... Irmão, pastor, desculpa. O irmão desapareceu. Gente, tem gente que não tem simancol. Sabe? Tem gente que não tem simancol. Não tem horário para ligar, não tem horário para chegar, não tem horário para... Sabe? Nós precisamos saber o tempo. Então, amigo não é aquele que vive grudado. Não. O amigo é aquele que, mesmo com o tempo e com a distância, o amor não se apaga. Um exemplo muito bonito na Bíblia disso é quando José é vendido pelos seus irmãos, ele fica praticamente mais de 15 anos desaparecido. Só que José tinha um irmão mais novo, que era Benjamim, né? E depois de mais de 15 anos de José desaparecido, ele já era governador do Egito. Assim como ele havia sonhado, eu estou falando para crentes aqui, então não estou entrando nos pormenores da história. Assim como ele havia sonhado, de repente houve fome na terra, e quem que ele vê no Egito comprando comida nas mãos dele? Os seus irmãos. Só que os seus irmãos não o reconheceram. E aí, quando ele abastece seus irmãos, pergunta do seu pai, os irmãos dele não sabem o que é ele. E ele fala assim, são só vocês ou vocês têm mais algum irmão? Aí os irmãos de José falaram assim, não, nós temos ainda o mais novo, mas a alma do nosso pai está ligada a ele. Se a gente tirasse aquele rapaz de perto dele, ele morreria. Aí José estava com tanta saudade do irmão mais novo, tanta saudade que ele falou, só que da próxima vez vocês não vão comprar comida aqui, se não trouxer o irmão mais novo. Para aqueles irmãos, diz José, aquilo era uma provação. Como que nós vamos tirar Benjamim de perto do nosso pai e tal. Enfim, mas eles sabiam que se não levasse Benjamim, eles não comprariam comida. Mas para José, aquilo nada mais era do que uma forma de matar a saudade. Ele queria muito ver o seu irmão. E aí quando você vê esse reencontro lá em Gênesis 45, versículo 14, quando você vê aquele encontro, a Bíblia diz que José agarrou Benjamim e não soltava mais. Agarrou Benjamim, beijou Benjamim, pendurou no pescoço de Benjamim. Você consegue imaginar a saudade de um irmão? Consegue imaginar a saudade do irmão? Passou tempo, passou anos e nada. O amor ainda estava lá. O amor ainda permanecia, né? Eu me lembro também do fato que aconteceu na minha família, né? O meu pai, ele tem 7 irmãos, né? Irmãs e irmãos. E o irmão dele mais velho, ele era muito apegado ao irmão dele mais velho. Meu pai, ele é acho que o 4º filho. E o mais velho era apegado, o meu pai era muito apegado a ele. Só que o mais velho, quando ficou de maioridade, quando estavam construindo a BR-101, ele pegou carona com a construtora Andrade Gutierrez e foi embora, lá para o Pará, para o norte do Pará. E nunca mais a família viu. Meu pai ficou praticamente 40 anos sem ver esse irmão. 40 anos. E ele sempre contava histórias desse irmão, sempre contava tudo desse irmão, mas nunca mais se viu, né? Só se falava por telefone, quando esse irmão conseguia ligar. Porque o orelhão mais próximo
ficava 3 horas de barco. Então, quando esse irmão estava com disposição de pegar o barco no rio e ia 3 horas até a cidade para telefonar, aí meu pai falava com ele. E aí, gente, aconteceu a Copa do Mundo no Brasil em 2014, né? E esse irmão do meu pai disse que faria uma visita aos irmãos lá na Bahia. E aí nós falamos, pai, essa é a oportunidade de você reencontrar ele. Você nunca mais vai ver ele, porque para São Paulo ele não vai vir e tal. E meu pai decidiu lá reencontrar o meu tio. E aí meu pai foi primeiro, né? Meu pai foi primeiro para a casa do outro irmão dele em Porto Seguro. E aí chegou o dia de buscar este irmão dele, que viria lá de Cachoeira da Porteira. Já ouviu falar? É quando tem a última cachoeira do Brasil, você vai ainda até a porteira dela, é lá. Viu? É. E aí, quando o aeroporto de Porto Seguro, ele é um aeroporto bem pequenininho, né? Fica bem na... A sala de espera já fica bem na pista, assim, é uma coisa bem pequenininha mesmo. E aí, quando o meu tio desceu do avião, e meu pai viu, nossa, os dois correram e se agarraram. E choraram. Meu outro tio contou que ficaram uns 10 minutos agarrados chorando. E falava, vamos embora, homem, deixa para chorar em casa. Mas eles não saíam do lugar. Aí vinha passando uma família de turistas, né? Alemão, e eles arranharam português e falaram assim, isso é lindo, é família, é lindo, falava, os turistas falavam. E meu pai e meu tio não se desatracavam, os dois se atracaram e não largavam mais. Mas por quê? Esse é o verdadeiro amor de amigo, né? Aquele que o tempo e a distância não separam. Vamos para frente. Segunda característica de um amigo é que o amigo ele tem recíproca empatia. Tanto você se preocupa com ele, quanto ele se preocupa com você. E isto nos momentos bons e nos momentos ruins, principalmente. Que, aliás, são os momentos que você descobre os verdadeiros amigos. Se há uma aliança de amizade bonita na Bíblia, é aquela existente entre Jonatas e Davi. Jonatas foi capaz de ficar contra o seu próprio pai, pela amizade e consideração que ele tinha a Davi. Ele intercedeu junto do seu pai e falou, meu pai, por que você quer matar ele? Ele é fiel ao Senhor, ele peleja as nossas guerras. E Saul esbravejou, falou assim, seu filho de uma vadia, você não sabe que enquanto ele estiver vivo... Falou isso sim, você nunca leu, não? Aquele fez uma cara assim, ele falou isso, seu filho de uma vadia. E Saul diz, enquanto Davi estiver vivo, o teu lugar no trono está ameaçado. E Jonatas não via por esse lado. Ele via que Davi era um cara leal. Ele via que Davi era um cara de Deus, era um cara de caráter, era um cara espiritual. Ele diz, meu pai está enganado. E aí ele vai lá e faz uma aliança com Davi. E Jonatas diz assim, eu sei que não sou eu que vou sentar no trono, é você que vai sentar no trono. Mas eu só te peço uma aliança, que quando você se sentar, você se lembre de mim e da minha descendência. E Davi fez uma aliança com Jonatas ali. Infelizmente, Jonatas veio a morrer na guerra, junto com o seu pai. Mas aí, mais de 20 anos depois, Davi se lembrou, falou, puxa, eu devo um favor para o meu amigo, né? Tem alguém vivo ainda da casa de Saul ou de Jonatas? E disseram, olha, o filho de Jonatas, ele é vivo ainda. Só que ele é aleijado dos pés, porque uma empregada caiu com ele do colo quando ele era criança, ele ficou aleijado. E onde ele mora? Ele mora lá em Lodebar. Então traz ele, porque ele vai se assentar na minha mesa. Davi não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Jonatas já estava morto, não ia saber de nada. Mas o verdadeiro amigo, ele permanece fiel, mesmo com a distância e com o tempo. Ele se colocou no lugar de Jonatas, de ter um filho deficiente, né? E não ter mais os privilégios do reino. Uma outra amizade muito bonita na Bíblia, que mostra a recíproca empatia, é a de Paulo e de Lucas. A de Paulo e de Lucas. Porque nós, muitas vezes, quando pensamos em Lucas,
só pensamos naquele que escreveu o Evangelho, né? Ou naquele que escreveu o livro de Atos. Mas nós não paramos para pensar que ele foi amigo inseparável nas viagens de Paulo. E por que ele foi amigo inseparável? Porque ele era médico. E ele decidiu abrir mão da sua vida secular para dedicar os seus conhecimentos de medicina na assistência ao apóstolo, na obra de Deus. Então, onde Paulo ia, Lucas estava junto. Nas prisões, Lucas estava junto. Nas cadeias, Lucas estava junto. No naufrágio, Lucas estava junto no naufrágio. Gente, é linda a amizade entre Paulo e Lucas. Eles são inseparáveis. Nós falamos muito entre Paulo e Silas, mas eles se separaram. Paulo e Barnabé se separaram, mas Lucas foi fiel a Paulo até o fim da sua vida. Amém. Uma outra característica de um amigo é que o amigo, ele nos fala o que é preciso falar. Se tem alguém que fala uma coisa para você, olhando nos teus olhos, ainda que você fique meio bravo com aquela pessoa naquele momento, ela pode ser o teu verdadeiro amigo, tua verdadeira amiga. Porque os amigos, eles não querem que você se sinta bem. Eles querem que você se dê bem. Não adianta o amigo falar palavras que você vai ficar contentinho. Se ele é teu amigo e vê que você vai se prejudicar, ele vai falar com você. Ainda que você fique bravo com ele, porque ele é teu amigo. Ele não está preocupado se você vai se sentir bem, ou se vai ficar feliz ou não. Ele está preocupado que se ele falar aquilo, ele pode te livrar de uma grande enrascada. O teu amigo não se preocupa com os teus sentimentos, ele se preocupa com o teu bem, com o teu bem-estar. E na Bíblia nós temos um exemplo bem crasso disso. O profeta Natã e Davi. Natã, além de ser profeta, ele era amigo pessoal de Davi. E uma das provas de que ele era amigo pessoal é que nos últimos dias de vida de Davi, só os muito próximos de Davi entravam no seu aposento, porque Davi já não levantava mais da cama. E quem que nós vemos lá presente no aposento de Davi? Natã. Então Natã, além de profeta, ele era amigo. Mas teve um dia que ele precisou falar uma grande verdade para Davi. Que foi lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, quando Davi adultera com Batseba. E a Bíblia diz que aquilo não foi agradável aos olhos do Senhor. E quem que Deus manda repreender Davi? O amigo. Rapaz do céu. Às vezes você diz assim, eu não vou me meter com isso, porque eu não quero me meter nessa história, eu não quero. Mas às vezes, Deus manda você falar, e você precisa falar. E Natã arrumou um jeito bem interessante de repreender Davi. Ele contou uma parábola. E ele disse, rei, não sabe o que aconteceu no reino. O que aconteceu, Natã? Não, se eu falar, o senhor vai ficar indignado. Não fala o que aconteceu. Um cara rico, com rebanhos enormes, morava de um lado de um pobrezinho que só tinha uma ovelhinha. E aí chegou um visitante na casa do rico, ao invés de ele matar um do rebanho dele, ele foi lá, pegou a única ovelhinha do vizinho e matou. Davi ficou bravo na hora. Davi bateu na mesa e falou, esse cara é digno de morte. Primeiro ele tem que restituir 4 vezes, e depois ele é digno de morte, porque fez tal loucura em Israel. E Natã falou, esse cara é você. Aí ele fala, assim diz o Senhor. Eu te dei todas as mulheres que você quis. E se fosse pouco, te daria mais. Por que você foi colocar o olho na mulher do teu soldado? Agora, a espada não se apartará da tua casa. E Davi, como rei, ele podia chamar os outros soldados e falar,
Degola esse cara aqui, está falando que eu não gosto. Mata esse cara aí que já falou besteira. Mata esse... Não. Davi era tão humilde que ele disse, realmente, Natan, eu pequei contra o Senhor. E Natan disse, o Senhor te perdoou, você não vai morrer. Mas o filho que essa mulher vai ter, vai morrer. E como Natan disse, assim aconteceu. Mas Davi não acabou a amizade com Natan. Lá no final da vida de Davi, você verá Natan do lado de Davi. Porque o verdadeiro amigo é esse. Ainda que ele tenha que, às vezes, falar algumas palavras duras, verdadeiras, ele não vai se apartar de você. E nem você deve se apartar dele. Abra comigo em Provérbios 27. Provérbios 27. Versículo 6. Diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Lembra de Judas? Se encontrou com Jesus no jardim. Mestre, mestre fofo, mestre. E Jesus fala assim, com um beijo, Judas, com um beijo você vai trair o filho do homem. Não era amigo. Não era amigo. Agora, quem era o verdadeiro amigo ali? João, que ficou com Jesus até os pés da cruz. Não saiu de perto de Jesus, apesar de ser o mais novo da turma, por isso chamado de discípulo amado. Então, é nos dias ruins que você descobrirá quem são os verdadeiros amigos. Amém? Agora, é verdade, irmãos, que existem amigos negativos. E o que são amigos negativos? São aqueles que tentam tirar algum proveito da relação com você. Eles se aproximam de você porque eles veem que você pode fazer algum favor para eles. Eles se aproximam de você porque eles veem que você pode dar alguma coisa que eles precisam. São aqueles amigos negativos que querem tirar proveito da relação. Este tipo de amigo, gente, deve ser dispensável. E é muito fácil você detectar isso. São aqueles que depois que conseguem de você o favor que precisavam, somem, até te desprezam, até te rejeitam. Aí você diz, nossa, o que aconteceu? Nossa, parece que aquele dia estava tão bem, ele veio, nós conversamos, eu ajudei ele, foi por isso mesmo. Ele só veio por causa da ajuda. São os amigos negativos que tentam tirar algum proveito da relação. Dentre esses amigos, nós podemos classificá-los assim. E dentre os amigos negativos, os amigos invejosos. São aqueles que muitas vezes se aproximam de você porque cobiçam o que você tem, cobiçam quem você é e querem ter exatamente o que você tem e ser exatamente quem você é. São os amigos invejosos. Sabe aquela coisa? Nossa, que sapato. Nossa, que sapato bom. Onde você comprou esse sapato, irmã? Nossa, igualzinho que eu queria. Que loja que você comprou? No próximo curso está com o mesmo sapato. Eita, tomara que Deus não fale com ninguém. Rapaz, isso já aconteceu comigo, sabia? O irmão chegou e falou assim, que camisa bonita. Onde você comprou? Eu falei, comprei em tal lugar. É mesmo? Quanto você pagou? Eu paguei tanto. Só isso? Eu vou comprar. Mas eu achei que ele tinha falado brincando, né? Rapaz, passou uns cultos com a camisa igualzinha a minha. A gente do céu.
Às vezes a gente compra essas promoções na C&A, né? Aí você vai passear no shopping, você viu umas 5 pessoas com a mesma camisa igual a tua, né? Aí é diferente. Mas tem aquela pessoa que ela realmente, se ela achar bonita a tua flor morre. Achar bonita tua planta seca. Eu nunca me esqueço, gente. Eu nunca me esqueço. Nós estávamos no outro ministério. E no outro ministério tinha uns vasos bem bonitos. Desse tamanho os vasos, um vaso de cada lado, assim, bonito. Alguém comprou e deu de presente para enfeitar o altar da igreja. E alguém chegou e falou assim: que vaso! Já assistiram o Zeca Pimenteira, não? Já? Vocês lembram desse personagem, Zeca Pimenteira? Ele fala: sempre quis ter um vaso. Aí, mas quem que deu? Ah, foi o irmão fulano de tal. Mas onde que ele comprou? Ah, eu já não sei. Aí eu vou perguntar para ele. Ele perguntou mesmo. E comprou igualzinho. Gente, eu ouvi essa conversa. Aí chega o culto de terça-feira. Aquele culto que os demônios gostam de frequentar, sabe? Aí, eu me lembro, o vaso estava bem aqui. E eu estava orando para uma irmã, e eu estava até distraído. Aquela irmã não tinha nenhum sinal que ia manifestar demônio nela. E de repente, rapaz, aquela mulher manifestou que o diabo deu uma abraçada em mim assim. E ele deu uma nugget no vaso. Vocês lembram desse? A nugget, lembra? Rapaz, mas foi tão rápido que não terminei nem de segurar. A mulher fez assim, ó, em mim, assim, ó, assim, e deu o vaso estourou lá na parede. Eu falei: gente, o vaso que a irmã tinha achado bonito, olha isso. Deus me livre. Sabe, gente? Então, esse tipo de amigo não é bom ter em casa, não. Não é bom ter no teu meio, não. Nem passando na calçada. Tem também o amigo competitivo. Ai, menino, você está reformando também. Eu também vou começar uma reforma lá em casa. Minha casa está precisando. Eu vou começar. Que cor você vai pintar? Verde? Ah, a mesma cor que eu vou querer pintar também. Verde. Tal. É competitivo. Sabe? É disputa para quê? Para ver quem que sai na frente. E às vezes você falou que ia começar uma reforma, a pessoa já começou e já terminou para ficar na tua frente. Uma coisa assim. Gente, isso não aconteceu, tá? É só um exemplo hipotético, tá bom? Você falou: o pastor está em reforma, alguém falou isso para ele. Não foi nada disso, tá, gente? Mas só para vocês verem como tem gente que é competitivo. Até no teu local de trabalho. Você tem que fechar a boca no local de trabalho. Às vezes você tem uma boa ideia, aí você fala: olha, eu tive uma ideia para melhorar aqui. A pessoa corre na tua frente e apresenta aquilo lá como se fosse algo teu. Algo dele. Competitivo. Se Deus te der uma direção, aqui, ó, tá? Tem também o amigo mentiroso. Gente, não, tem gente que não fica nem vermelho, né? Tem gente que não fica nem vermelho. Amigo mentiroso é terrível. É terrível. Quando meu tio era pastor lá onde hoje é nossa segunda igreja, tinha um irmão que cooperava lá. O irmão ligou para o meu tio. Falou: pastor, eu não vou poder ir para a igreja. Eu estou travado da coluna. Travado. Pastor. É mesmo, meu irmão? É mesmo travado. Travei. Não levanta a cama de jeito nenhum. Puxa, irmão, que pena. Tudo bem, eu vejo se alguém pode substituir hoje à noite. Fica tranquilo. Beleza. Depois do almoço, meu tio precisou resolver um negócio na Lapa. Quando ele está lá na 12 de outubro, quem que ele vê andando na 12 de outubro? O irmão que falou que estava travado a coluna, gente. De maca, boa, né, irmã? Maca de controle remoto, né? Está engraçada a palavra hoje, né? Mas esse engraçado conta muitas verdades. E meu tio, a partir daquele dia, ficou atento com aquele irmão. Porque se alguém é capaz de mentir numa coisa tão pequena,
mentia até que estava doente. Só para não ir no culto, era só falar que não queria ir, não é verdade? É só falar que não podia ir, que não ia ir. Mas as pessoas, gente, elas abraçam a mentira. E quando você percebe isso em alguém, esse tipo de amizade não é bem-vindo. Principalmente no meio do povo de Deus, nós temos que ser verdadeiros uns com os outros. Temos que falar a verdade. Ainda que a gente vai encontrar alguns torções de nariz, mas temos que falar a verdade. Porque a verdade... Tem uma frase que eu nunca esqueci ela, que ela diz assim: a transparência gera confiança. Quando você fala a verdade e as tuas palavras são constatadas, você ganha mais credibilidade ainda. Porque as pessoas sabem que pode confiar na tua palavra. Então, o amigo mentiroso não é bem-vindo. Então, tem amigo invejoso, amigo competitivo, tem um amigo mentiroso e tem um amigo da onça. Amigo da onça é aquele que quando a bomba estoura, ele joga para cima de você. Quando a bomba estoura, ele joga para cima de você. Eu nunca me esqueço, e hoje até hoje meus colegas de infância se lembram desse episódio. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, lá em Caieiras, então, Caieiras tinha muita mata, né? E a uns 2 quilômetros da minha casa, assim, para dentro da mata, tinha uma fonte de água, é uma capela que construíram. Aquela capela, ela enchia de água e a molecada ia lá para nadar. E minha mãe nunca quis que eu fosse lá, né? Medo de entrar naquela mata e medo de eu me afogar também. Mais um dia, minha mãe saiu e eu fui escondido com os meus colegas, né? Só que lá tinha uma pessoa que olhava aquela propriedade. Eu nem sabia disso. E quando nós estamos lá, pronto para dar uns mergulhos naquela fonte, água limpinha, cristalina, chega o cara com uma espingarda e fala assim: quem autorizou vocês a entrar aqui? Meus colegas virou para mim, foi ele. Nossa, eu comecei a chorar. Eu não vocês que me chamaram. Não, foi ele, ó. Foi ele que chamou a gente. Gente, eu fui a convite deles, morrendo de medo de apanhar da minha mãe, mas na hora que eles viram o cara com a arma, apontaram tudo para mim. Rapaz, eu chorei. Aquele dia eu achei que eu ia morrer. Mas depois o cara deu risada, falou: molecada, sai daqui, vai tudo embora para casa de vocês que vocês ganham mais. Vai, vamos embora. O cara deu até risada, eu chorei, né? Que meu modo de defesa era chorar. Olha o Tiaguinho quem puxou. Tiaguinho, quando vê que o negócio ficou quente para ele chora. Aí entrou no modo defesa. E ainda quando cheguei em casa, tomei uma surra da minha mãe. Porque fui sem autorização. Então, gente, o amigo da onça é aquele que quando o negócio pega fogo, ele te joga na fogueira. Ele tira o corpo dele fora. Mas, gente, resumindo, amigos negativos são aqueles que, dizendo-se amigos, sempre estão entristecendo teu coração. Dizendo-se amigos, sempre estão aborrecendo a tua alma. Dizendo-se amigos, sempre desacreditam você diante de todos. Então, você constata que isso não é amigo. E esses amigos negativos, nós temos que ir saindo fora. Saindo fora. Uma outra frase que eu sempre digo aqui para vocês: nunca reclame do que você permite. Nunca reclame do que você permite. Se algo está te incomodando, se algo está tirando tua paz, se alguém já passou dos limites com você, corte. Acabou. Corte, bloqueie. Acabou. Nunca reclame do que você permite. E agora eu quero falar do amigo chamado Jesus. Porque ele disse: eu não vos chamo de servos. Apesar de, com toda a humildade, nós nos apresentarmos diante de Deus como servos,
Apesar de nós nos dirigirmos a Cristo como Senhor, e Ele é o nosso Senhor, e Ele é digno disso, Ele nos chamou de amigos. Já não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. Vocês são meus amigos. Se Jesus ele é o nosso amigo, então às vezes, irmãos, a sua palavra vai nos confrontar. Se Jesus é o nosso amigo, então às vezes a sua palavra vai nos confrontar. Se às vezes você ouvindo uma pregação, alguma coisa, você se sentir meio ofendido, meio incomodado, meio desconfortável, talvez seja porque Jesus está querendo te tratar naquela área. Jesus está querendo te tratar naquela região do teu coração que para você é uma ferida e você gostaria que ninguém tocasse naquele assunto, mas Jesus vai tocar, porque Ele é teu amigo e Ele quer te ajudar. Se Jesus é o nosso amigo, Ele vai nos falar o que é preciso, não o que queremos. Quantas vezes nós vamos na igreja e nós gostaríamos de ouvir uma palavra que faria a gente sair pulando e gritando, mas a gente ouve uma palavra e fala, Jesus, que pancada, que pancada. Mas você não pode esquecer que essa palavra, ela vem de Jesus. E Jesus não vai falar o que nós queremos, mas o que precisamos. O lema de Jesus é diferente do lema da sociedade. O lema da sociedade é, cada um faz o que quer. Você tem que, até as crianças, você tem que deixar as crianças fazerem o que quiserem, escolherem o que quiserem, porque todo mundo tem que ser livre, fazer e andar. Deixa o seu filho assim, você vai ver onde ele vai parar. Jesus não. Jesus confronta. Jesus corrige. Jesus repreende, porque Jesus é o verdadeiro amigo. O amigo chamado Jesus, ele tem empatia por nós. Você sabia disso? Que Jesus tem empatia? Abra comigo lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só que interessante, nós não temos um sumo sacerdote que nem sabe o que você está passando, que nem entende o que você está passando e quer meter o bedelho na tua vida. Não. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus, diz a Bíblia, passou por tudo o que você está passando. Se você tem sido perseguido, Jesus foi perseguido. Se você tem sido blasfemado, Jesus foi blasfemado. Se você está passando um momento que você está com medo, Jesus sentiu medo. Pastor, é mais que medo, é pavor. Jesus sentiu pavor. Se você está ferido, Jesus foi ferido. Se você está triste, Jesus esteve triste. Se você esperou uma resposta do Pai, está esperando, Jesus também esperou uma resposta do Pai, ficou esperando. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que em tudo experimentou as nossas fraquezas. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que te preocupa, e por isso Ele é o teu verdadeiro amigo que quer te ajudar. Jesus é o verdadeiro amigo. E esse amigo, chamado Jesus, diz a Bíblia, que Ele está conosco para sempre. Para sempre. Eu disse desde o início que o verdadeiro amigo não se apaga, nem com a distância e nem com o tempo. E o nosso amigo chamado Jesus, ele nasceu lá em Belém.
subiu aos céus em Jerusalém, tão longe daqui, há 2000 anos atrás, mas Ele está hoje conosco nesse lugar. Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se você orar hoje, Jesus vai estar perto de você. Se você orar amanhã, Jesus vai estar perto de você. Se você orar semana que vem, Jesus vai estar perto de você. Se você orar daqui 10 anos, Jesus estará perto de você. Porque neste nosso curto tempo de vida, muitos são aqueles que se dizem amigos. E vêm e vão. Mas Jesus sempre estará próximo. Então, irmãos, o amigo, ele é o resultado natural das relações humanas. Eu gosto muito de Provérbios, hoje Provérbios está. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Diz assim, Provérbios 18, 1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. A Bíblia está nos dizendo que não é sábio viver isolado. Não é sábio você ser uma pessoa sozinha. Não é sábio você viver solitário. Todos nós precisamos construir amigos. E é muito bom ser igreja com vocês. É muito bom ser igreja com esse povo. Que quando um fica doente, todos se preocupam, todos oram, todos perguntam. Quando tem uma conquista, todos se alegram. Um dia eu vi uma irmã parando aqui em frente, uma nave, rapaz, colocamos um apelido de Trovão Azul. Ficamos felizes. Kelly. Ficamos felizes porque essa irmã, ela sempre quis um carro automático só dela. É ou não é? E aí Deus deu o trovão azul para ela, né? Então a gente fica feliz com os irmãos que se alegram. A gente fica triste quando sabe que algum irmão está passando por um momento de tristeza. Porque se todos nós somos de Cristo, então em nós habita o espírito do verdadeiro amigo. Há uma coisa muito triste que eu vejo na minha vida pastoral. Quando eu vou em um velório e eu vejo aquele velório vazio. Eu fui no velório de uma senhora, já fui em vários, né? Mas essa senhora tinha, acho que 73 anos. 73 anos. Irmãos, tinha 8 pessoas no velório dela. 8 pessoas. E eu fiquei triste por aquela pessoa, eu fiquei triste. Eu falei, que tipo de vida vive uma pessoa que passa 73 anos e ela só conseguiu juntar 8 pessoas no velório dela? Que tipo de vida? Gente, vamos melhorar. Todos nós precisamos melhorar, até eu preciso melhorar. Vamos construir verdadeiras amizades. Vamos ser amigos. Vamos servir ao outro, nos preocuparmos com o outro. Tem gente que fala assim, eu fiquei uns dias sem vir, ninguém ligou para mim. Mas você liga para alguém? Fiquei doente, ninguém me visitou. Mas você visita os doentes? Às vezes as pessoas querem receber algo que elas não dão.
Elas querem que os outros sejam com ela o que elas não são com os outros. E se nós queremos ter amigos, nós precisamos ser amigos. Eu nunca vou esquecer do velório da minha mãe. Minha mãe morreu com 55 anos, ela era uma pessoa muito querida lá no bairro. Muito querida. Era uma das mais antigas moradoras lá, né? E o velório da minha mãe encheu tanto que a polícia, a Guarda Civil, a Guarda Metropolitana, ela parou alguém e perguntou: quem que morreu? Foi algum vereador, alguma coisa? Não. Uma senhora lá do... No velório da minha mãe tinha um ônibus, 4 vans e 35 carros. Meu pai contou. Lotado de gente. Foi um cortejo gigantesco para o cemitério. Lotou, não cabia no velório as pessoas. E isso foi bonito. Porque em apenas 55 anos de vida, ela conseguiu ser querida de um punhado de pessoas. Eu espero que o meu velório encha. O que é, amor? Hã? Ah, vai encher, ela está falando que vai encher. Eu espero que o meu velório encha. E eu não quero esse negócio assim, olha, eu não quero que ninguém chore no meu velório. Não, eu quero que chore. Eu quero que as pessoas debrucem no caixão e falem, ai, vai fazer falta, meu Deus, sabe? Porque não é possível, gente. A gente passa nessa vida e depois não tem ninguém no velório da gente, sabe? Então tem que chorar bastante. E outra, canta hino triste. Hino triste, sabe? E lotado, que seja uma coisa bem lotada assim, sabe? Porque, ô gente, sabe? O pastor Wilson está lembrando aqui do ditador da Coreia, né? Lá as pessoas são obrigadas a chorar, né? Se não chorar, vai preso. Se não chorar, vai preso, né? Então, gente, mas o que eu estou dizendo com tudo isso? Que nós precisamos construir uma história. Seja amigo. Faça amigos. Receba pessoas na tua casa com alegria, com hospitalidade. Vá na casa de pessoas que você for convidado com alegria, porque a pessoa também está sendo hospitaleira com você. Amém? Amigo, uma necessidade básica das relações humanas. Quem quer ter amigo? Quem quer ser amigo? Qual é a nacionalidade do teu melhor amigo? Judeu. Jesus é judeu, amém? Glória a Deus, gente. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de explanar, ó Deus, este tema tão importante no meio da tua igreja. Porque afinal, Pai, nós vivemos todos os dias nesta terra em comunhão, em unidade, em confraternização. E desejamos, Pai, realmente ser úteis uns aos outros. Desejamos verdadeiramente servir uns aos outros. Meu Deus, aquilo que o meu irmão não tiver e eu tiver, que possa lhe servir. Aquilo que eu não tiver e o meu irmão tiver, que ele possa me servir. E assim fazendo, Pai, nós cumpriremos a lei de Cristo. Pai, que no nome de Jesus, como pessoas leais, verdadeiras, que andam na tua presença, que também neste mundo nós possamos ser amigos de muitas pessoas, Pai. Que elas possam ver em nós a lealdade de Cristo, a fidelidade de Cristo, o caráter de Cristo, Senhor. E no nome de Jesus, no dia que nós partirmos desta terra, Pai, nós possamos deixar uma história, um legado, possamos deixar saudades, possamos deixar lições, Pai, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Ontem eu fui visitar nossa irmã Maria, cesárea, e eu cheguei lá, ela estava resmungando bastante.
né? Tava um frio. E eu cheguei lá, as pernas dela estavam descobertinhas. Aí ela me reconheceu, conversou comigo. Ela teve um AVC realmente, como eu suspeitava. Sim, sim. Ela teve um AVC e então ela está falando com um pouco de dificuldade, mas dá para entender. E aí eu perguntei se ela estava com frio, ela falou que estava, eu cobri ela com o lençolzinho, com a cobertinha, deixei ela bem quentinha. E ali levei uma palavra para ela. Ela se emocionava bastante. Orei por ela. Aconselhei ela. Ela só falava que queria vir para casa. Quer vir para casa, quer vir para casa, quer vir para casa. Preocupada com a filha e com os netos que estão sozinhos. Falei, irmã Maria, agora a senhora vai se preocupar com a senhora. Agora a senhora vai se preocupar com a sua saúde. A senhora vai fazer tudo direitinho que os médicos estão mandando. Vai comer, vai se alimentar, apesar que ela está com sonda, né? Ela falou, pastor, ora para Deus me tirar daqui. Ora para Deus me tirar daqui. Eu falei, nós vamos orar. E a igreja vai estar orando pela senhora. Então nós vamos orar por ela agora, tá? Porque, irmãos, eu achei ela até muito bem. Porque no dia que eu fui visitar ela aqui na casa dela, ela estava muito mal. Nem falando ela estava, né, amor? Você não foi? Foi você, né, André? Ela, nem falando ela não estava, ela só resmungava, né? E aí ela passou tão mal que precisou ser socorrida pelo SAMU. Mas no hospital eu já achei ela bem melhor, tá? Mas ela quer sair de lá, naturalmente. Então nós vamos orar pela irmã Maria, porque a irmã Maria faz muita falta aqui, né? Claro que eu não sei se ela poderá voltar tão cedo, né? Está sem movimento de andar. Mas, pelo menos, na casa dela fica mais fácil da gente visitar, né? Então vamos orar pela irmã Maria. Fica de pé em nome de Jesus. Oi. É aquela que no dia que nós fomos no culto ela estava lá? Ah, tá. Meu Deus. Uhum. Ira. Vamos orar. Vamos orar por uma obra de Deus. Na Ira. Ira, irmã Maria, mais alguém? Quer pedir de oração? Não? Sábado tem escola bíblica, Cris? Tem? Escola bíblica às 19 horas. E domingo é o quê? A ceia do Senhor. Amém? Lucas. Ela está com febre e com gripe? Vamos orar por ela. Em nome de Jesus. A Renata, tá? Amém, irmãos? Se una comigo em oração agora. Vamos orar pela irmã Maria, depois pela Ira e depois pela Renata. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus eterno, Deus majestoso. Na tua presença, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nos unimos em oração, como igreja, em favor da vida da irmã Maria. Senhor, a irmã Maria precisa muito da tua graça. A irmã Maria precisa muito da tua misericórdia, da tua visitação, da tua bênção. A irmã Maria precisa muito de ti neste momento. Pai, lembra-te o quanto a tua serva era fiel aqui na tua casa. Ela não faltava por nada, dia algum. E hoje ela está hospitalizada, mas nós te pedimos que a tua mão a visite, a toque, a cure, a liberte, a restaure, Pai, para que em breve possamos vê-la em nosso meio, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome de Jesus,
Oramos também pela vida desta moça, Senhor, a Ira, que descobriu que está com câncer. Senhor, que notícia terrível, que notícia desalentadora, mas eu sei que a tua palavra é esperança. Eu sei que a tua palavra é expectativa. Eu sei que a tua palavra, Senhor, é saúde para o corpo e para os ossos. Pai, visita a Ira onde ela estiver agora. E principalmente, meu Deus, usa a boca de alguém próximo a ela para pregar a tua palavra, para anunciar Cristo àquele coração e que ela seja salva, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela Renata, que está febril, está gripada, resfriada, e nós te pedimos que o Senhor visite a Renata, curando-a, libertando-a, quebrando todas as cadeias. Pai, a Renata precisa de ti, do teu auxílio, da tua ajuda, da tua bênção, em nome de Jesus, Pai. Que a Renata seja visitada pelo teu toque, pela tua presença. Pai, abençoa esta igreja agora, os teus servos que estiveram aqui nesta noite, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, cultuando conosco à distância, abençoa, coloca as tuas mãos. Deus, que esta palavra não volte para ti vazia, mas que esta palavra, ela possa, Senhor, continuar pairando em nossos corações. Deus, dê-nos um final de semana abençoado. No próximo sábado estejamos aqui, no próximo domingo, na ceia do Senhor. E assim, Pai, te glorificaremos com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe.